A palavra que eu tenho para compartilhar com você é uma palavra muito poderosa em Deus e pelo Teu Santo Espírito. Não pela meu talento pessoal, mas pela glória e pelo poder dEle. É um testemunho que tem potencial para transformar a sua vida, transformar a sua história. Depois desse vídeo, depois dessa palavra que você vai receber, a sua vida vai ser diferente, eu tenho certeza. Então eu quero pedir que você dedique máxima atenção, a máxima atenção que você tiver disponível agora, para ouvir essa palavra que Deus tem para você. E é um testemunho muito simples, a primeira parte eu vou te contar uma história, um testemunho, e a segunda parte eu vou compartilhar um texto bíblico muito poderoso para as nossas vidas. Essa palavra, na verdade, esse testemunho, ele não me traz alegria, ele não me traz prazer, não é uma coisa que eu fico animado de compartilhar. Na verdade, é uma palavra que me traz muita dor, uma lembrança de muita tristeza. Mas eu tenho certeza que essa tristeza, ela tem potencial, tem um potencial transformador para a sua vida. Nós somos da Etnos, e a Etnos é uma organização missionária que trabalha exclusivamente para a expansão do reino de Deus nos lugares onde ele ainda não é conhecido. E hoje, um dos grandes desafios para que nós consigamos exercer o nosso trabalho e cumprir o chamado que o Senhor nos entregou, é a falta de foco que a igreja tem com relação ao esforço e à tarefa missionária. A igreja tem se dedicado durante mais de 2000 anos a fazer muitas coisas, mas aquela palavra de Jesus, aquele comando de Jesus, a missão que ele nos entregou ainda permanece não alcançada. Hoje no mundo, cerca de 1/3 da população mundial vive em meio aos povos não alcançados. Só esse ano estima-se, alguns pesquisadores estimam que 30 milhões de pessoas vão morrer sem ter tido a oportunidade sequer de ouvir a proposta do Evangelho de Jesus, sem ouvir essa notícia maravilhosa que eu e você temos acesso. E a igreja tem a responsabilidade de transformar essa realidade. Uma outra barreira muito grande é de que tudo que a igreja arrecada, de tudo que ela investe com os seus recursos dos dízimos e das ofertas, apenas 1% é direcionado para o esforço missionário. E desse 1%, apenas 10% desse valor, ou seja, 1% do valor total, é destinado para missões em meio aos povos não alcançados. A Etnos e esse vídeo existe para transformar essa realidade. E uma outra barreira muito grande para o avanço do Evangelho em meio aos povos não alcançados é a perseguição religiosa, porque a maioria esmagadora desses povos está contido dentro de países onde existe perseguição e restrição pelo simples fato de você ser cristão. E o testemunho que eu quero compartilhar com você hoje é sobre uma história de perseguição. Lá em 2016, nós começamos a trabalhar com refugiados paquistaneses, irmãos e irmãs que vieram para cá, para a Tailândia, fugindo do seu país de origem, simplesmente por conta da sua fé, porque eles acreditam em Jesus. E aí, por conta dessa fé, eles são perseguidos e têm a sua vida ameaçada, a sua vida e da sua família, e por isso eles têm que fugir. Fogem para diversos países, e um dos países destino para esses irmãos é aqui na Tailândia, lá em Bangkok. E nós iniciamos esse trabalho com esses irmãos em 2016, e quando nós ouvimos dessa notícia de refugiados aqui na Tailândia, o primeiro passo que nós tomamos, a primeira decisão que nós tomamos foi fazer uma pesquisa. Porque através dessa pesquisa a gente poderia entender melhor a realidade dessas pessoas, onde eles vivem, o que eles fazem, qual é a situação geral deles, por que eles estão aqui na Tailândia, qual é a restrição que eles têm aqui nesse país. E ao fazer essa pesquisa, nós descobrimos muitas informações que eu não tenho nem tempo de compartilhar com você aqui agora. Você pode acessar o nosso site, etnosglobal.org, lá tem várias informações, tem um artigo exclusivo falando só sobre isso. Mas durante essas visitas eu fui muito impactado. A gente visitou 50
casas de refugiados paquistaneses em Bangkok. E em uma dessas casas eu fui impactado com o testemunho de uma mulher, com a vida, com a expressão de uma mulher. E quando eu estava realizando essas visitas, tinha uma senhora sentada no fundo da sala e ela tinha uma expressão perdida. A expressão de uma pessoa que está sem fé, sem esperança. Uma pessoa parece que desistiu da vida. O corpo está ali presente, mas o olhar vidrado, perdido, longínquo. E quando eu olhei aquela mulher, o Espírito Santo me encheu de compaixão por ela. Me encheu de um amor muito especial por ela, sem eu nem saber qual que era a história dela. E aí, quando a gente terminou, eu perguntei para o pastor Azif, que é o pastor que é responsável pelo nosso programa atualmente lá em Bangkok. Na época ele estava só nos ajudando nessa pesquisa, e ele me contou a história dela. Ele me falou que há cerca de um ano atrás, essa mulher, o seu marido, suas filhas, estavam vivendo normalmente aqui na Tailândia. E aí, quando o marido dela saiu de casa para trabalhar, fazer um pequeno bico, porque eles não é permitido aos paquistaneses refugiados aqui na Tailândia trabalhar legalmente. Então eles têm que pegar pequenos bicos e trabalhos com salários muito pequenos, remuneração muito pequena, uma condição muito precária. E aí esse homem saiu de casa para fazer um desses trabalhos e no meio do caminho, quando ele estava saindo, ele foi preso pela polícia da imigração, que anda fazendo batidas e pedindo para as pessoas a sua documentação nas ruas da Tailândia. E aí quando ele foi preso, ele foi levado para o centro de detenção de imigrantes. Dentro desse centro de detenção de imigrantes, a condição é muito precária. As pessoas têm a mais diversa sorte de doenças e restrições e, no final das contas, eles estão presos simplesmente por causa da sua fé. E aí, dentro da prisão, esse homem foi ficando entristecido, a depressão foi abraçando e engolindo a alma dele, até que em um determinado momento esse homem, infelizmente, veio a falecer. Ele teve um derrame, não resistiu chegar no hospital e, infelizmente, morreu. E desde então, aquela mulher estava naquele estado. Quando eu ouvi essa história, meus olhos se encheram de lágrimas, meu coração começou a bater forte e, na verdade, derreter diante do testemunho dessa mulher, desse testemunho tão poderoso. E naquele momento eu tive a certeza em Deus de que, de alguma maneira, a gente teria a oportunidade de interagir com ela, e esse era o meu desejo, era essa nossa oração, de alguma forma, a gente ser ferramenta de Deus para transformar essa situação. E saímos dali daquela casa, compilamos os dados dessa pesquisa e a partir dessa pesquisa a gente definiu duas ações imediatas. A primeira foi a construção da rede de igrejas caseiras. Então, a partir do trabalho do pastor Azif, a gente criou uma rede de pequenas igrejas nas casas que ele acompanha e dá a palavra, realiza os cultos em silêncio, porque não pode falar muito alto, senão os vizinhos reclamam. Então, numa situação toda específica, toda peculiar, o pastor Azif tem cuidado dessas pessoas, tem cuidado de cada uma dessas famílias. E que é muito importante para esses cristãos ter a oportunidade de ter um lugar, um espaço onde eles podem ouvir a palavra e podem ter comunhão uns com os outros. E a segunda ação que nós definimos foi a criação de um projeto chamado Clínica de Bolsa. E aí essa Clínica de Bolsa era basicamente uma bolsa de viagem cheia de equipamentos de cuidado de saúde básico, que a gente estava buscando enfermeiros ou enfermeiras que pudessem ir de casa em casa, mais ou menos no mesmo sistema do médico da família visitando essas pessoas. Porque na pesquisa que nós realizamos, diabetes, pressão alta e toda sorte de doenças que atinge a vida das pessoas de longo prazo, estava muito intenso dentro da comunidade. Então, por conta disso, a gente desenvolveu esse projeto e a primeira enfermeira, a irmã Maria, ela aceitou o desafio de fazer parte desse projeto e começou a visitar de casa em casa. E, para minha surpresa, depois de alguns meses do início desse projeto, aquela irmã, a irmã Samira, que eu acabei de te contar o testemunho, que perdeu o marido dentro do centro de detenção de imigrantes, ela também era enfermeira. E aí, quando ela descobriu que a gente estava fazendo esse projeto, a gente visitou a casa dela, ela se candidatou para ser uma das voluntárias do programa e se transformou em uma enfermeira do programa de Clínica de Bolsa. E, através desse trabalho, a primeira vez que eu vi ela, depois que ela começou a trabalhar nesse projeto, foi assim, maravilhoso. Foi uma coisa, um sentimento que eu não consigo nem te explicar. Essa mulher estava viva.
O Espírito Santo vivificou ela e transformou ela, puxou ela de volta. Ela saiu daquele estado de luto permanente que ela se encontrava e entendeu que ela tinha um propósito, ela percebeu que ela tinha um propósito na vida. Porque quando ela visitava essas famílias, era uma situação muito precária, vivendo em um cubículo, espremido nos guetos de Bangkok. Ela chegava para essas pessoas e dizia assim: olha, eu sei que a sua situação é muito complicada, mas você ainda tem a vida. Você ainda tem vida para lutar e o nosso Senhor não nos abandona. A despeito das circunstâncias, Ele não nos abandona, não nos deixa para trás. E quando ela começou a compartilhar a história dela, o testemunho dela, esse processo de compartilhamento gerou cura no coração dela. E essa mulher transformou, a transformação dela foi da água para o vinho. E aí o projeto estava indo muito bem, de vento em popa, até que um belo dia o pastor Azif pegou o telefone e me ligou no início da noite de um dia qualquer daqui da nossa trajetória. E quando ele me ligou, ele me disse desesperado, ele estava ofegante, ele estava preocupado, ele me ligou: Rafael, olha só, nós tivemos um problema muito sério. A polícia da imigração fez uma batida em um dos cortiços onde as famílias se reúnem e por conta dessa batida, eles foram presos e eu não sei onde eles estão. E as nossas duas enfermeiras, a irmã Samira e a irmã Maria, foram presas também. E todos esses nomes que eu estou falando aqui, só um pequeno parênteses, são nomes, não são nomes verdadeiros. Eu tenho que proteger a identidade deles, porque essas pessoas ainda sofrem perseguição de grupos terroristas como Talibã, como o Estado Islâmico, a Al-Qaeda e tantas outras organizações que perseguem cristãos mundo afora. E quando ele me deu essa notícia, eu fiquei desnorteado, meu ouvido começou a zumbir, eu fiquei totalmente sem rumo, sem saber o que fazer. Eu só tive energia, só tive força de dizer para ele: pastor, fica tranquilo, que eu estou pegando o primeiro transporte possível e estou chegando aí em Bangkok para a gente saber onde que o pessoal está, o que aconteceu com eles. Chegando em Bangkok, o pastor Azif, ele não tinha informação de onde as pessoas estavam. Eu fui na polícia da imigração, busquei informação daqui e dali, estava uma confusão, porque a polícia da imigração naquele dia tinha feito operações em vários lugares e tinha gente sentada no chão, gente algemada, uma cena de guerra. Ninguém sabia me dar a informação direita. A única informação que eles me deram é que o procedimento padrão era que essas pessoas fossem levadas para um fórum de justiça e lá no fórum eles tinham que pagar uma multa, porque se não pagassem a multa, eles seriam encarcerados na prisão comum, junto com assassinos, com estupradores, sequestradores, todo tipo de criminoso comum. E esses irmãos que não fizeram nada, não cometeram crime nenhum, o único crime deles é seguir Jesus, seriam encarcerados nesse mesmo lugar. E aí, quando eu tive acesso a essa informação, eu fiquei desesperado. E aí fui correndo para o primeiro fórum mais próximo da região onde o cortiço onde eles moram estava localizado, e com a graça de Deus eu encontrei eles lá. Fui caminhando pelos corredores daquele lugar ofegante, sem saber o que eu ia achar, que eu ia encontrar. E quando cheguei lá dentro, esses irmãos estavam... Eu vi uma sala e com os policiais na porta. E quando eu vi essa sala com os policiais, eu pensei: eles devem estar ali. E aí eu ouvi um falatório que me pareceu o urdu, a língua paquistanesa. Quando eu abri a porta daquele lugar e eles me viram, todo mundo olhou: brother Rafael, e alguns começaram a chorar, outros começaram a agradecer a Deus, outros começaram a falar uns com os outros, foi um burburinho falatório danado. Quando esse pessoal veio todo andando para cima de mim: Rafael, por favor, nos ajuda, eles vão levar a gente para a prisão comum, por favor, faz alguma coisa, tem que ser paga uma multa, a gente não tem recurso para pagar essa multa. E quando eu fiquei sabendo dessa informação, primeiro eu fui acometido de um sentimento de raiva, de ira tremendo, porque, meu Deus, essas pessoas estão sendo presas injustamente, você ainda tem que pagar uma multa para sair de lá de dentro. Então eu fui lá conversar com os policiais, falei: gente, olha, expliquei a situação, esse pessoal, eles estão aqui, não é porque eles fizeram nada de errado, não é porque eles querem, eles estão fugindo para preservar a vida deles. Mas a Tailândia, por conta de não reconhecer a situação dos refugiados, para eles isso não existe. Então são meros imigrantes ilegais aos olhos do governo tailandês. E aí não teve conversa, como a gente diz no Rio, não teve desenrolo. Eu tive que ir lá com o juiz, pagar a multa para todas essas pessoas. Era um valor muito alto na época. Eu juntei recursos, pedi dinheiro emprestado para conseguir pagar esse recurso. Com a graça de Deus,
a gente conseguiu pagar essa multa e eu estava lá pegando o recibo, né, por conta do pagamento dessa multa e pensando comigo, meu Deus, cara, que situação horrível, que injustiça. Olha, o certo mesmo era a gente juntar todo mundo, sair correndo daqui, eles não iam conseguir pegar a gente. E começou a surgir esses pensamentos na minha cabeça. E ao passo que esses pensamentos eles iam povoando a minha mente, eu andando para fora, eu comecei a ouvir um som. Eu comecei a ouvir um barulho, uma coisa, um falatório, parecia que era o urdu, a língua dos paquistaneses. E aí quando eu fui andando para o lado de fora, eu vi uma cena que chocou a minha vida. Esses irmãos estavam dentro de um camburão, trancados, atrás das grades, trancafiados. E ao invés de estar lá dentro, se jogando, se lançando contra as paredes daquele camburão, eles estavam de mão dadas, cantando um louvor ao Senhor. Cantando uma música de adoração. E eu vou mostrar esse vídeo para você agora. Eles estão indo presos cantando. Estão louvando a Deus aqui, mesmo indo preso. Shukari Yehovah dai karo Karo Shukari Yehovah da Shukari Yehovah dai Karo Karo Shukari Yehovah da. Era essa música que eles estavam cantando lá dentro. Essa música, depois eu vim descobrir, porque eu já ouvi ela muitas vezes nas visitas nas igrejas, na rede de igrejas caseiras. E essa música, ela é simplesmente a letra cantada do Salmo 136. Um Salmo 136 que diz: bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor que não nos abandona. Bendito seja o nosso Deus que não nos larga, que não nos deixa. Esses irmãos estavam lá presos. E a única coisa que vinha ao coração deles não era igual vinha no meu coração, um sentimento de ira, de raiva. Era um sentimento de gratidão ao Senhor. Porque o Senhor, a despeito das circunstâncias de que eles estavam ali vivendo, tão severas, imagine você preso, atrás das grades, sem você ter cometido nenhum crime, imagine essa situação. Simplesmente porque você confessa o nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esses irmãos lá dentro, atrás das grades, a única coisa que fluía do coração deles era um canto de agradecimento ao Senhor. Obrigado, Senhor. Shukri Yehovah. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jeová. Obrigado, meu Deus. Quando eu ouvi eles cantando, eu não conseguia entender. Naquele momento eu não conseguia entender. A única coisa que eu fui chocado foi por um sentimento de tristeza profundo. E o sentimento de tristeza por saber, por ser confrontado pela realidade de que eu não agiria assim. Porque estando no lugar deles, eu não agiria dessa maneira. Estando no lugar deles, eu não agiria com essa gratidão ao Senhor. E quando eu fui confrontado com essa realidade, o Espírito Santo começou, através de uma tristeza muito profunda, me trazer essa avaliação: Rafael, e se fosse você? E se você estivesse lá, você ia negar meu nome? Se você estivesse lá, você ia dizer: não, olha, me deixa embora, porque eu vou voltar para o meu país, eu vou chegar lá, vou dizer que eu sou muçulmano para esse povo parar de me perseguir. Se fosse você, Rafael, o que você iria fazer? E essa palavra foi ecoando na minha mente, porque eu sou uma coisa, mas só que eu sou casado, tenho uma esposa linda, a Paola, tenho um filho maravilhoso, João Luca. E uma das nossas enfermeiras, a irmã Maria, ela estava dentro daquela salinha com a filhinha dela, de 2 anos de idade na época. Atrás das grades com sua filha. Porque aqui, eles prendem criança, adulto, idoso, não tem restrição. E aquela palavra foi se aprofundando no meu coração. Eu fui para um guest house que tem, né, uma pequena pousada em frente ao centro de detenção, porque no dia seguinte eu já ia fazer uma visita para eles. Foi uma das piores
noites da minha vida. Enquanto eu estava lá dentro de um quarto de hotel confortável, esses irmãos dentro do centro de detenção, atrás das grades, vivendo espremidos, tem que dormir em turnos, porque não dá para deitar todo mundo no chão ao mesmo tempo. Então a situação é muito, muito precária. E aí eu fui dormir com esse sentimento, essa tristeza, numa noite escura demais na minha alma. No dia seguinte, acordei tentando buscar o Senhor, pedir ao Senhor forças. Passei numa loja de conveniência para comprar alguns alimentos não perecíveis para levar para eles na visita. E enquanto eu estava na fila, esperando para entrar, já tinha me registrado. Na minha cabeça, o que eu vou dizer para essa mulher? Eu chamei lá a irmã Samira para visita, né? Registrei porque eu só podia visitar uma pessoa. E aí, na fila, eu não sabia o que eu podia dizer para ela. A única coisa, a minha mente só estava concentrada em uma coisa, de chegar diante dela e não chorar. Porque eu não estava ali para representar um elemento de dor, mais um elemento de tristeza para ela. Eu queria estar ali para levantar os ânimos, para dar uma palavra de esperança. Quando eu entrei ali dentro, é um sistema muito ruim, são duas grades que separam os detentos das pessoas que estão vindo visitar. Eu entrei lá dentro, já vi a longa distância a irmã Samira vindo, já com o uniforme da prisão. E quando ela estava vindo caminhando para mim, eu olhei para o lado, fechei os meus olhos, respirei fundo, falei, meu Deus, eu não posso chorar na frente dela, eu tenho que estar aqui para trazer uma palavra de encorajamento. E aí quando eu cheguei lá, era um falatório, porque tinha muita gente do lado de cá para visitar, mais ou menos umas 50 pessoas do lado de cá, 50 pessoas do lado de lá para receber a visita, todo mundo falando ao mesmo tempo, uma gritaria. Eu cheguei pertinho da grade, em um lugar que a gente conseguia se comunicar, e comecei a falar, minha irmã, eu vim aqui para orar por você. Olha, fica tranquilo, eu vou vir aqui toda semana visitar você. Olha, manda uma palavra pro pessoal lá, eu vou trazer mantimento aqui para vocês, fica tranquila. E ela não estava conseguindo ouvir direito, até que chegou uma hora, ela me aparentou estar um pouco irritada, e ela falou assim, Rafael, calma aí, espera aí. E aí ela tirou um papelzinho do bolso dela, um papelzinho enrolado, e jogou por cima das duas cercas. Quando ela jogou aquele papel, ela falou imediatamente, vai lá, pega esse papel. Aí eu virei as costas, fui meio que nadando no meio das pernas das pessoas. Quando eu cheguei até esse papelzinho no meio do pé do pessoal, eu peguei o papelzinho, me levantei, virei para ela e abri o papel. Quando eu olhei esse papel, que estava escrito lá uma lista de medicamento, aí eu não entendi nada, era uma lista de remédios. E aí quando eu terminei de ler, eu olhei para ela novamente, ela olhou com um olhar, com uma autoridade que eu não consigo te explicar, uma autoridade que vem de Deus. Ela olhou nos meus olhos e falou assim, Rafael, você vai sair daqui agora, você vai na farmácia, esse papel aí é uma lista de remédios que você vai comprar, porque a situação aqui dentro da prisão está muito pesada, está muito dramática, muito deteriorada, as pessoas estão com uma situação de saúde muito ruim. E você vai lá, você vai comprar agora, você vai comprar todos esses remédios para problema de pele, problema de coluna, dor muscular, problemas de saúde feminina, uma série de coisas. E essa mulher começou a me dar esse monte de ordem. Ó, Rafael, fica tranquilo que aqui Deus está conosco. Ela começou a me dar uma palavra. Eu que tinha ido lá visitar ela que estava me dando uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, de fé, de perseverança. E aí na minha cabeça eu falei, essa mulher está maluca. Ela está pensando que nós estamos em uma das muitas e muitas reuniões que nós fizemos para definir quais são os remédios da farmacinha básica que a gente levava na clínica de bolsa. Ela está pensando que a gente está numa daquelas reuniões e que ela continua sendo uma missionária da nossa organização, fazendo o trabalho e servindo a Deus. E quando esse pensamento veio na minha mente, foi o Espírito Santo e testificou no meu coração e disse, é isso mesmo, Rafael. Independente das circunstâncias, ela continua sendo minha missionária. Independente das circunstâncias, ela continua sendo a minha serva que eu elegi, que eu apontei para realizar esse trabalho e servir o meu povo. Quando essa palavra chegou no meu coração, eu fiquei anestesiado. E a única coisa que eu podia dizer, que eu conseguia dizer para ela era sim senhora, deixa comigo, fique tranquila que eu vou fazer essa compra, fique tranquila que eu vou fazer isso que você está me pedindo. Ela fala, Rafael, mas vai, você volta aqui amanhã. Olha, ela me deu um monte de ordem do que eu precisava fazer, do que eu tinha que fazer, em resposta a todas essas necessidades. E aí, meus irmãos, eu gostaria de dizer para você que depois dessa palavra, que depois dessa situação
Eu saí de lá entendendo tudo o que estava acontecendo e o meu coração regozijando ao Senhor, mas não é verdade. Essa não é a verdade. Quando eu saí de lá, o meu coração estava entristecido. Meu coração estava entristecido pela vergonha diante de Deus, pensando, Senhor, e se fosse eu lá? Senhor, eu entrei ali para encorajar essa mulher, eu estava mal conseguindo segurar as minhas lágrimas e ela que me consolou. E essa tristeza do Senhor, ela cresceu muito forte no meu coração. E agora que eu quero começar a compartilhar a palavra de Deus que eu tenho para você, que é a palavra que Deus me deu, para como administrar essa tristeza. E essa palavra está lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 até o versículo 11. E a gente vai lendo junto, você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou botar o texto aqui para a gente. Olha só, 2 Coríntios 7, 8. Porquanto, ainda que vos tenha entristecido com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido, vendo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo, versículo 8. O apóstolo Paulo está aqui falando, gente, essa carta para a igreja de Coríntios é a segunda carta. A primeira carta que ele mandou, você sabe, que é uma carta muito pesada. É uma carta de confrontação para aquela igreja. É uma carta confrontando aquela igreja a se converter, deixar os seus caminhos pecaminosos e servir ao Senhor de forma adequada, com interesse e pureza de coração. E o apóstolo Paulo, ele usa uma expressão aqui, que é essa expressão no final do versículo 8, que ele diz que essa carta vos contristou ou vos entristeceu, mesmo que por pouco tempo. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, eu sei que eu encaminhei uma carta para vocês, e essa carta entristeceu você. Porque quando você recebe um choque do Espírito Santo, da realidade da tua alma, da tua existência, não tem jeito. Nós somos entristecidos. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo simplesmente assim, olha, essa tristeza, ela foi fogo de palha. Ela durou muito pouco tempo. E essa é a mesma situação que nós vivemos. Quantas vezes nas nossas igrejas nós já não ouvimos o testemunho de uma irmã que ficou presa num container da Eritreia, um outro irmão que sofreu perseguição e viu a sua mulher sendo estuprada na frente dele, do Sudão, ou outro irmão na China que foi torturado com agulhas debaixo da sua unha, e tantos e tantos e tantos testemunhos que entristecem a gente no culto, a gente chora, a gente vai na frente, a gente levanta as nossas mãos, a gente diz que a gente vai fazer diferente, que a gente vai se engajar com essa realidade, mas quando a gente sai do culto com os nossos irmãos, a gente vai para uma pizzaria, e a gente senta na pizzaria, começa a contar piada, começa a dar risada, e começa a ter um momento ali gostoso de comunhão, e a gente se esquece do que a gente acabou de presenciar durante o culto. E aí essa tristeza que a gente sentiu lá na igreja, diante desses testemunhos e tantas outras palavras, ela dura muito pouco tempo. E essa é a mesma realidade que o apóstolo Paulo está falando com aquela igreja. Então eu sei que hoje essa mensagem ela vai te entristecer. Uma coisa é certa, essa mensagem ela vai te entristecer. Mas a palavra de Deus ela vai nos dizer o que fazer com essa tristeza. Como administrar essa tristeza de forma que ela dê fruto, um fruto de salvação, um fruto eterno. Vamos para o versículo 9. Agora, me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque fostes entristecidos para arrependimento, pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, para que de nossa parte nenhum dano vocês sofressem. Essa parte aqui é que me choca, no versículo 9. Vocês foram entristecidos segundo a vontade de Deus. A igreja no Brasil, a igreja brasileira, eu e você não estamos acostumados com um Deus que promove tristeza, um Deus que planta tristeza no meu e no teu coração. Nós estamos acostumados com o Deus do brado de vitória, o Deus da alegria, o Deus do vai dar tudo certo, o Deus que fica tranquilo que vai dar tudo certo. O Deus da alegria, do riso.
A gente quer, a gente busca, a gente aceita esse Deus. Mas esse Deus que o apóstolo Paulo está falando aqui nas Escrituras, o Deus que deliberadamente planta tristeza no nosso coração, esse a gente não quer não. Eu não quero saber de tristeza, já tenho muita tristeza na minha vida, Rafael. Eu não quero saber de tristeza não. Eu quero saber do Deus da alegria. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui algo chocante, que Deus planta tristeza no nosso coração. Primeiro ponto é que ele disse que a primeira carta, o confronto que ele teve, ele durou pouco tempo. O segundo ponto é que essa tristeza que foi plantada no coração dessas pessoas é uma tristeza de Deus. E o terceiro ponto está lá no versículo 10, que diz assim: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Então existem duas tristezas aqui em jogo, a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo, meu irmão, essa tristeza, ela gera remorso. E o que é um remorso? O remorso é essa capacidade que a gente cria de simplesmente justificar as coisas. Não, mas Rafael, essa questão da perseguição religiosa é assim mesmo. A Bíblia diz que tem que ter perseguição religiosa e que vai ter perseguição religiosa. E a gente usa isso como uma forma da gente se esconder da responsabilidade que a Bíblia também nos fala que nós devemos acolher, que nós sofremos com aqueles irmãos que sofrem. Que é nossa responsabilidade de ser resposta para essa situação de sofrimento. Mas essa parte a gente esquece. A gente só começa a justificar. E essa atitude de justificação, essas rotas de escape da tristeza, seja na pizzaria, seja em casa assistindo os gols do Fantástico depois, os gols da rodada no Fantástico depois do culto, ou Big Brother, ou qualquer outra coisa que você faça para se distrair depois que você chega da igreja, tudo isso tem a capacidade de te anestesiar, de tirar esse sentimento de tristeza que estava tão forte no teu coração quando você estava na igreja, e agora está tão forte quando você está ouvindo essa palavra. E se você tomar essas rotas de fuga, essas rotas de escape, essa anestesia vai tomando conta do teu coração, e vai crescendo dentro do teu coração, de forma que você simplesmente não se arrepende, mas você alcança esse estágio de remorso. Mas a palavra diz que a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. E arrependimento, ao contrário do remorso, é muito diferente. O arrependimento não é um estado de anestesia. O arrependimento é a intensificação da dor. É a intensificação da tristeza. Se você se sentiu confrontado pelo testemunho da irmã Samira e da irmã Maria e de tantos outros testemunhos, o arrependimento e a tristeza de Deus vão fazer com que esse sentimento e essa tristeza ela se intensifique na tua vida de uma forma que fique insustentável, insuportável. Você não vai conseguir fazer outra coisa, você vai comer, lembrar da irmã Samira, você vai dormir, vai lembrar da irmã Samira antes de dormir, você vai estar indo para o seu trabalho, você vai falar isso com seus amigos, na sua igreja você vai falar sobre isso, porque o Espírito Santo vai fazer com que essa tristeza cresça dentro de você, de uma forma tão intensa, que não vai ter outra alternativa, senão fazer o que está escrito aqui na Bíblia. Vamos lá, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento. A tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então a tristeza segundo Deus te conduz para o arrependimento, que te leva à salvação. E essa salvação, meus irmãos, não é a salvação de um dia que você levantou a tua mão na igreja e fez uma oração dizendo que você entregava a sua vida para Jesus. Essa salvação aqui é uma salvação que transforma a tua atitude no dia a dia. Se você nunca tinha ouvido falar sobre a temática dos povos não alcançados, hoje você ouviu. E hoje você vai ter a oportunidade de se engajar com essa causa. Não é a salvação apenas de um momento, de um lapso, de um flash na tua história, mas é a salvação que te transforma, que faz com que aquilo que você fala seja a mesma coisa daquilo que você faz, e aquilo que você faz seja exatamente a cópia daquilo que você fala. Mas a tristeza segundo o mundo diz lá, versículo 10,
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Mas a tristeza, segundo o mundo, que traz pesar ao remorso, produz morte. A tristeza segundo o mundo, a primeira resposta dela é a gente encontrar alternativas de fuga que anestesiam o nosso coração. E a gente vai parando de sentir, a gente vai parando de se preocupar, a gente vai parando de se compadecer. E o próximo estágio, o terceiro estágio, é a morte. E o que é a morte, meus irmãos? A morte não é nada mais, nada menos do que a anestesia completa. Você já não sente mais nada. Você é exposto por essa realidade, você tem a capacidade de simplesmente sair desse vídeo e fazer qualquer outra coisa, jogar bola. Ou ir fofocar com as suas amigas. Ou ir fazer qualquer outra coisa que você queira. Porque você já não sente. Porque não gera mais tristeza no teu coração, porque você já está anestesiado. O remorso foi te corroendo de uma maneira que agora você só consegue sentir absolutamente nada. Você está anestesiado. Isso não representa nada para você. Mas hoje você tem a alternativa de abraçar, de aceitar, de internalizar a tristeza que vem do Senhor. A tristeza de Deus, que produz arrependimento. E arrependimento é a intensificação da dor, é a intensificação dessa tristeza, de forma que você não vai conseguir fazer mais nada da tua vida, nada mais vai fazer sentido, nada mais vai ter significado, nada mais vai te dar senso de propósito. E quando esse sentimento ele se acumular dentro de você, você só tem uma alternativa: marchar em direção à salvação do Senhor para a tua vida. E não é a salvação de um flash na tua história, mas é a salvação do engajamento, da transformação da tua atitude, aquilo que você fala, sendo a mesma coisa do que aquilo que você faz. E agora eu quero orar por você para que o Espírito Santo chegue na tua vida agora e te encha de tristeza. Tristeza por ter sido confrontado com o testemunho da irmã Samira e da irmã Maria. Tristeza por você talvez ser cristão há tantos e tantos anos e nunca ter tido acesso a essa informação com relação aos povos não alcançados, de que 1/3 da população mundial vive em meio a povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Eu vou orar para que o Espírito Santo traga essa tristeza e intensifique essa tristeza, de forma que você tenha a oportunidade de acessar essa salvação do Senhor, essa salvação que transforma e dá significado à nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, eu não sei que hora, não sei que dia, não sei que momento essa pessoa está assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe, e eu tenho certeza que o Teu Espírito vai tocar no fundo do coração dela, Senhor, para que essa tristeza aumente e se intensifique, e ao se intensificar, que essa tristeza promova no coração dela um arrependimento genuíno, um arrependimento tão poderoso, um arrependimento tão decisivo na vida dela, que ela não tenha outra alternativa que não seja ser salva pelo Senhor. E essa salvação que transforma a nossa atitude prática, a nossa atitude do dia a dia, as nossas prioridades, os nossos desejos, os nossos objetivos, a trajetória da nossa história, nada mais importa. A única coisa que importa é ser como aquelas irmãs, independente das circunstâncias, independente do cenário, independente da crise financeira, independente de pandemia, de Covid-19, independentemente de qualquer coisa, nós somos seus filhos, seus servos, somos embaixadores do reino de Deus, aonde o Senhor nos plantou. Que essa verdade se achegue no coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. E aí, meu irmão, agora eu não posso sair desse vídeo sem te dar uma oportunidade objetiva e clara de engajamento. E essa oportunidade é através do programa que a Etnos está lançando, e esse programa são Amigos em Missão. Eu quero convidar você para ser nosso amigo. É mais do que um parceiro, é um amigo, porque eu acredito que o reino de Deus é um reino de amigos e de amigas que caminham em direção a um único propósito, ao propósito de ver aquela cena linda,
povos de todas as línguas, de todas as tribos, adorando ao Cordeiro, dizendo: Santo é o Senhor e digno é o Cordeiro, de abrir o livro e de dar significado para ele e de resgatar pessoas e gente de todos os povos, todas as línguas e todas as nações. Isso é o propósito que move a nossa vida, a nossa existência enquanto filhos de Deus. E eu quero te convidar para que você seja nosso amigo em missão. E ao ser nosso amigo de missão, antes de dizer para que você seja, mas antes disso, ser um amigo em missão, você vai ter acesso a cursos na área de missologia, mais informação a respeito dos povos não alcançados. Nós vamos fazer palestras, workshops, tudo nesse ambiente virtual, para que você possa se informar e aprender mais, mergulhar nas Escrituras. E ao ser um amigo em missão conosco, você vai ter acesso a esses estudos, a essas palestras, workshops, para que você possa crescer em entendimento e compreensão da palavra de Deus e do significado dela para a sua vida prática. Você também vai fazer parte das nossas reuniões virtuais, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo, nosso planejamento de longo prazo, aonde o Senhor está nos levando, nos conduzindo. E além de ter acesso a todo esse conteúdo, você vai estar caminhando junto com a gente, dentro da nossa rede de intercessores, com motivos de oração, razões para que você possa dobrar o seu joelho na presença do Senhor e orar pedindo que Ele nos guie e leve a cabo essa missão. Então você vai ser nosso amigo de caminhada, você vai ser nosso parceiro, você vai ser participante dessa missão. A gente não quer que você seja um ajudante, mas você vai fazer parte, junto conosco, dessa caminhada. E como estratégia de financiamento de todos os projetos que nós temos diante de nós estamos pedindo que você faça uma contribuição, um compromisso conosco, de uma contribuição mensal de R$35. Gente, é menos de R$1,20 por dia. Se você se esforçar, eu tenho certeza que você consegue fazer essa contribuição de apenas R$35. É só você acessar etnosglobal.org/amigos em missão. etnosglobal.org/amigos em missão. E você vai ter a oportunidade de botar suas informações lá e fazer essa contribuição de amor. Porque com essa doação de apenas R$35, a nossa meta é de conseguir 1.000 amigos, de encontrar 1.000 amigos. Então, com essa pequena contribuição de R$35, nós seremos capazes de ter trabalhando conosco, tempo integral, 12 obreiros nativos, homens e mulheres aqui da Tailândia, de Mianmar, os paquistaneses em Bangkok, os paquistaneses no próprio Paquistão. A gente vai ter a oportunidade de expandir os nossos projetos e de contribuir com a evangelização desses povos ainda não alcançados. E desses projetos eu quero citar 2 para vocês. O primeiro é com relação ao nosso programa de desenvolvimento comunitário que nós vamos implementar aqui na Tailândia, de onde nós estamos falando, que é uma ferramenta de Deus para um empoderamento de igrejas nativas em meio aos povos não alcançados. Não tenho dúvida nenhuma, eu tenho certeza absoluta que essa ferramenta é uma ferramenta muito eficaz para a evangelização dos povos ainda não alcançados. E o segundo projeto que eu quero compartilhar com vocês, então, na verdade, esse programa de desenvolvimento comunitário, ele vai ser implementado na Tailândia, em Bangkok, com os nossos irmãos refugiados que evangelizam muçulmanos, hindus, sikhs, budistas. Então, uma igreja caseira de refugiados, fazendo um trabalho de evangelização poderoso com essas pessoas que a gente não tem nem acesso. E lá dentro do Paquistão, não sei se você sabe, mas o Paquistão, ele faz fronteira com o Afeganistão. E por conta de ter uma fronteira muito longa com o Afeganistão, essa crise migratória toda fez com que muitos afegãos fugissem do regime do Talibã para o Paquistão. E apesar do Paquistão também ter perseguição religiosa, mas a igreja tem mais força dentro do Paquistão. Então, com o nosso projeto acontecendo dentro do Paquistão, a gente vai ter a oportunidade de acessar esses homens e essas mulheres afegãos que a gente nunca teria a possibilidade de evangelizar. A gente vai fazer um trabalho na fronteira, junto dos campos de refugiados afegãos,
a igreja acessando esses lugares, dizendo, olha, eu não sei exatamente a tua história, o motivo pelo qual você sofreu perseguição ou que você está saindo do teu país, a gente sabe de toda essa crise migratória que está acontecendo, mas eu estou aqui em nome de Jesus para servir você. Eu não estou aqui simplesmente para vir te evangelizar, te contar uma história. Eu estou aqui para te evangelizar com ações, com atos de amor e de justiça. É um projeto muito poderoso que a gente vai iniciar na fronteira com o Paquistão. A gente já tem tudo organizado para fazer isso acontecer. A única coisa que nos falta são amigos em missão que nos ajudem a financiar esse projeto. Então, com esses 1.000 amigos contribuindo com R$35, nós teremos a capacidade e a condição de ter trabalhando conosco full time, dedicados em tempo integral, 12 obreiros nativos da Tailândia, de Mianmar, do Paquistão. E isso será uma bênção no processo de expansão do reino de Deus nos lugares onde ele ainda não é conhecido. Além disso, nós também vamos financiar o trabalho em tempo integral de 3 mobilizadores no Brasil, para que eles consigam levar essa mensagem a muitas igrejas, a gente consiga multiplicar esse trabalho. Porque, meus irmãos, com essa contribuição e essa campanha, a gente consegue fazer muito pouco ainda. Existem mais de 7.000 povos ainda não alcançados. E com esse esforço que a Etnos está se propondo a fazer, a gente vai conseguir alcançar talvez 50 povos distintos, 60 povos distintos. Então ainda há muito a se fazer e por isso a gente precisa de pessoas para se engajar com isso. Mas o que eu posso dizer é que 80%, quase 80% das suas ofertas vão ser direcionadas para obreiros nativos, para o financiamento de projetos de desenvolvimento comunitário em meio à igreja, em meio aos povos não alcançados, através de cristãos nativos que são muito melhores do que eu para pegar o evangelho para o seu próprio povo. Então eu quero te fazer esse desafio. Você foi confrontado com a palavra de Deus através do testemunho da irmã Samira e da irmã Maria. Você está tendo agora acesso a uma oportunidade de engajamento muito prática, muito objetiva, de ser nosso amigo em missão. E com a tua participação, nós podemos fazer uma revolução nesse mundo, minha gente. Então eu quero te pedir, acessa etnosglobal.org/amigos em missão e faça a sua contribuição e vem caminhar conosco para que Ele receba tudo em todos, o tempo todo, até que todos, em todos os lugares do mundo, o adorem.